Seja o teu nome. Paz seja convosco, igreja. A igreja presencial, né? E a igreja que está na sua casa, a igreja online que está aí no seu lar, ou numa empresa, ou até mesmo no hospital, né? Paz seja convosco. Tenha certeza que Deus tem uma porção para nós nesta noite. Nós estamos aqui na Rua das Violetas, 215, Cidade Jardim, Americana, na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Tivemos um culto maravilhoso às 9h30 e agora com certeza não será diferente. Deus também tem uma porção para os nossos corações. Nós estamos pedindo para que você compartilhe essa live, que também você se inscreva no nosso canal. Com certeza sempre Deus tem algo novo para nós. Abra a palavra do Senhor, nós vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus no profeta Jeremias, Jeremias 29, 11. Glória a Deus. A palavra do Senhor traz para nós, né? Alegria para os nossos corações. Diz assim o Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus amado, Ele tem para nós pensamento de paz e não de mal. Quantas coisas acontecendo, amado, tudo que está acontecendo, mas Deus quer o melhor para o seu povo. Deus quer o melhor para a sua igreja. Deus quer o melhor para os seus filhos, né? Então o Senhor está dizendo: eu bem sei o pensamento que eu penso de vocês. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal. Se for possível, se coloque de pé e nós vamos orar. Vamos pedir que a glória do Senhor seja manifesta neste lugar. Vamos pedir que a glória do Senhor seja manifesta aí na sua casa. Que o Senhor venha trazer uma porção de alegria. Que o Senhor venha trazer o refrigério. Que o Senhor venha trazer a cura. Que o Senhor venha trazer o bálsamo. Tenha certeza, amado, que Deus, né, Ele refrigera a nossa alma. Que Deus, Ele tem pensamentos de paz para nós. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te dar graça, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. E agora nós já estamos no início de noite. E com certeza o Senhor quer derramar a sua porção sobre nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, neste lugar manifestar a tua glória. Venha neste altar manifestar a tua presença. Usa os ministros de louvor, usa os que estão tocando, os que estão cantando. Abençoa os diáconos, abençoa as diaconisas. Pai, a nossa oração também, Senhor, não é somente para este altar, mas que o Senhor esteja visitando todos os pastores, que o Senhor esteja visitando todos os altares, alguns que já estão do início aos cultos e outros que vão também iniciar os cultos, Senhor. Que o Senhor esteja falando com a tua noiva, que o Senhor esteja falando com a tua igreja. Usa os pastores, usa, Senhor, as pastoras, usa os líderes, os obreiros da tua seara, que eles sejam cheios da tua graça, que haja revelação da tua palavra nos altares. Pai, que haja um renovo. Pai, nós estamos clamando em nome de Jesus, que a tua igreja seja renovada, que a tua igreja seja fortalecida pela tua presença, Senhor. Usa, Senhor, os ministros de louvor. Pai, usa que os louvores cheguem ao trono da tua graça, agrada o teu coração, e que o Senhor possa se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Essa tem sido a nossa oração. Espírito Santo, tenha liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade aqui neste templo, tenha liberdade aí nesta casa, onde tiver alguém ouvindo a tua palavra. E mais uma vez nós oramos: usa os pastores, usa, Senhor, aquelas vidas que têm pregado a tua palavra, que sejam palavras, Senhor, que venham direto do teu trono, ai, que caia em boa terra e produz frutos para a glória do teu nome.
Amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Amado, é muito bom estar na presença do Senhor. É bom estar na casa de Deus. Ainda nós estamos, com distanciamento, mas cremos, amado, que o Senhor já está fazendo grandes coisas e vai continuar fazendo. Olha para esse irmão que está aí meio distante de você. Fala, levanta as mãos assim para ele, Olha assim para ele, diz: irmão, eu estou te abençoando, eu estou te abençoando, Deus vai falar com você, Deus tem um plano na tua vida, um plano de paz, abençoe essa vida mesmo de longe, diga: Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, vamos ter uma noite de festa, uma noite de alegria. Glória a Deus, vamos aplaudir mais forte nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Paz seja convosco, igreja. Eu gostaria de estar lendo um versículo, Salmo 119, 114. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Aleluia. Nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de palavra. E Ele nos guia, Ele nos protege. Então se alegre hoje no nome dEle. Se alegre porque você tem a salvação. Aleluia. Encontrar
Quantos estão felizes por estar aqui hoje? Aleluia! Você é privilegiado de estar aqui e poder encher os seus pulmões para cantar a Deus. Você é privilegiado por poder estar aqui, neste lugar. Você é privilegiado por poder ouvir a palavra de Deus, por poder sentir a presença do Espírito Santo. Então, adore, dê o seu melhor a Ele, porque Ele merece nada menos do que o nosso melhor. Aleluia! Ao erguermos as mãos
Obrigada, Senhor Jesus. Só o teu nome é santo, só o teu nome é santo. Aleluia. Eu gostaria de estar chamando agora as diaconisas para estar recolhendo as ofertas. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Oh, santo e maravilhoso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor Jesus, para dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor, Senhor Jesus, nas tuas ofertas, Pai. Abençoa, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, que ele venha prosperar, que ele venha, Senhor Jesus, a ter o dobro, Senhor, meu Deus. Que as tuas ofertas sejam usadas, Pai, para a tua obra, para a tua grandeza, para que o seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Gostaria também de estar orando pelos pedidos de oração. Eu gostaria que vocês colocassem agora alguém que você sabe que precisa de uma oração, que você sabe que precisa de uma libertação. Coloque essa pessoa na sua mente e fale dela para Deus, porque a nossa oração vale muito em seus efeitos. Aleluia. Ó Santo Deus, nós, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, pedindo, Pai, por essas vidas, Senhor Jesus, que precisam, Senhor Jesus, de um consolo, que precisam, às vezes, Senhor Jesus, de uma cura, Pai, de uma libertação. Ó Santo Espírito, venha sobre a diabetes, venha sobre a hipertensão, Pai, venha sobre o câncer. Nós sabemos, Pai, que Tu pode todas as coisas, Senhor Jesus. Sara, Pai, a nossa nação, Pai, sara, Senhor Jesus, a nossa terra. Livra-nos, Senhor Jesus, de qualquer doença, Pai. Livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal que está por vir e que está aqui na terra já, Pai. Ó Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Jesus, na nossa oração. Nós cremos, Senhor, que Tu és grande para fazer acontecer. Nós cremos, Senhor Jesus, nos Teus milagres, Pai. Nós estamos aqui pedindo, Senhor Jesus, transforma, Senhor Jesus, cada vida, o projeto de vida de cada pessoa, que não sejam cancelados, que não sejam abortados por conta da pandemia, Senhor Jesus. Que eles sejam muito maiores, muito melhores do que eles imaginavam, porque Tu és Deus. Tu és o grande Deus e pode fazer tudo. Tudo que é impossível para o homem, Pai. Nós cremos nessa palavra, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando mais uma vez. Vamos estar engrandecendo nosso Deus, porque Ele merece todo o louvor. Aleluia. Vamos se colocar de pé, aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa
Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa adoração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais forte, amados. É para o Senhor. Tu és santo, somente Tu és santo, glorioso, poderoso. Obrigado, Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Louvado, adorado e bendito seja o nome do Senhor. Boa noite para você, você que nos ouve em casa. Tenha certeza que Deus ele tem ouvido a sua oração. E não será diferente neste dia. Tivemos o culto abençoado de manhã e agora, novamente, outro culto. E você aí, a sua casa, a sua família, tudo que você tem almejado, que você tem colocado na presença do Senhor. Jesus disse, tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, crendo recebereis, você vai receber, amém? Amado, antes de nós entrarmos aqui, propriamente dito na palavra, eu gostaria de dar alguma... Pode sentar, igreja? Desculpa, pode sentar. Os recados, né? Pastor já deu de manhã, mas iremos novamente. Amados, terça-feira, às 19h30, nós temos culto de oração. Inclusive a mensagem hoje foi de um mini estudo sobre oração, que na verdade a oração ela é a alavanca, né? Ela é a chave que move o coração de Deus. Nós precisamos de pedir com fé, orar e buscar para que nós possamos receber. Então terça-feira o culto de oração. Na quarta-feira às 14h30 nós temos a tarde da bênção. Às vezes não vem muitas pessoas, mas as pessoas que não têm condições de vir à noite, então você é o nosso convidado. Estaremos aqui às 14h30. Na quinta-feira, o culto de cura e libertação será um culto, com certeza, um culto abençoado. Você também é o nosso convidado. E na sexta, né, nós temos os homens, né? Sexta teremos a reunião com os homens. Na próxima sexta-feira, né, os homens, você, homem, varão, você é o nosso convidado. No sábado continuamos com as lives com as crianças, né? Às 15 horas, a nossa irmã está aí com a live com as crianças. E no próximo domingo, se assim Deus permitir, nós teremos a ceia, né, pastor? A ceia, em especial, né? Tivemos o mês passado 3 cultos e novamente teremos 3 cultos no domingo, devido ao distanciamento, né? Aumentamos um pouquinho os lugares, mas ainda esse mês teremos então de manhã às 8 horas o primeiro culto e depois às 9h30, às 10h30, né? Outro culto e às 18 horas, novamente, outro culto, todos eles com a ministração da ceia do Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos concedido, e pedimos agora o Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, aqueles que se encontram no templo, aqueles que estão lá no seu lar, na sua casa, no seu carro, na fazenda, onde quer que se encontre essa pessoa, essa família, que eles também sejam alcançados, ó Pai, que eles tenham colocado, todos quantos têm colocado e coloca a fé, o coração na mão do Senhor, que sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Eu convido você que tem a sua Bíblia, né, ou o seu celular aí, né, a Bíblia no celular. Abra junto comigo no livro de Êxodo.
Êxodo capítulo 13. Vamos ler apenas um verso nesse momento, depois nós iremos, ler mais. Êxodo 13, verso 21. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13. Vamos ler a esse primeiro momento, verso 21. Amém? Diz assim, amado: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém? A oração que nós fazemos é para que o Espírito Santo, ele venha falar conosco, através da palavra do Senhor, de Deus. Amém? Amados, como nós lemos o versículo, é o tema, não tem como. Deus vai adiante de nós para nos guiar pelo caminho. Amados, Deus tem nos guiado, e nós iremos falar aqui do povo de Israel, que Deus guiou e continua guiando. Amados, só para nós, a nossa vida, a nossa existência, é como se fosse um caminho, ou vamos dizer assim, uma caminhada. Quando nós nascemos, nós estamos, começamos a caminhar, e até onde aprova Deus, nós estaremos caminhando. Mas a diferença de sermos prósperos e abençoados em todas as áreas é de andar com Deus, ou de estar com Deus, ou de seguir o caminho que Ele determinou para nós. Mas às vezes não sabemos o caminho. Lembra lá em João 14, quando Felipe falou: Senhor, mostra, como sabemos o caminho? Aí Ele falou: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Deus, é a palavra, é a presença do Senhor. Se você não quiser acompanhar, mas antes de nós darmos sequência aqui, eu vou voltar aqui em Gênesis. Se você quiser acompanhar, Gênesis capítulo 11, o 12 e o 13. Não vou ler tudo não, é só um pedacinho de cada, viu, amados? São alguns versículos. Para nós, vamos pegar aqui a caminhada de Israel. Deus guia, aqui nós lemos que Deus, ele ia adiante do seu povo. De dia numa coluna, e à noite, de dia numa nuvem, à noite na coluna, para guiar o caminho, para que eles, ficassem a salvo dos egípcios. Aqui no capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 26, do 26 ao 32, onde tudo se inicia, para o chamamento de Abrão. Diz assim: e viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã, e a Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomara Abraão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Verso 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitou ali. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só, se você olhar um pouco aqui atrás na genealogia, Tera, pai de Abrão, Abraão, a gente confunde, se fala Abrão, porque antes era Abrão, depois Deus transformou em Abraão, mas vamos dizer assim,
Então, ele vem da linhagem de Sem filho de Noé, ou seja, é da descendência de Noé. Abraão veio da descendência de Noé. Mas aqui diz, né, os filhos de Tera, que era Abrão e demais, e diz que um filho dele que chamava Arã, como o nome da cidade onde eles foram, também ele teve filho, que foi Ló, aquele que viajou e que foi junto com Abrão na sua caminhada. Ele faleceu antes do seu pai, quando seu pai ainda estava vivo. E diz aqui no primeiro momento, Ur dos Caldeus, onde eles habitaram. Então diz que o pai de Abrão, ele pegou Abraão, seus filhos, seu neto, né, o filho do seu filho, e vieram a Canaã. Saíram de Ur dos Caldeus e vieram a Canaã. E o verso 32 fala assim: e foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera, né, em Harã. Agora aqui, né, no verso 12, aliás, no capítulo 12, agora fala, Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Vamos ler aqui alguns versículos. Só um minutinho aqui, mas eu ver aonde que, assim, até o versículo 10. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram da terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E o verso 10, né, fala que Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Amados, aqui nós vemos aonde começa a caminhada de Israel, ou seja, desde o primeiro homem, Abrão, aonde Deus aqui fala que ele, né, ele veio de Ur dos Caldeus a Harã com seu pai morreu ali, e dali então de Harã, onde ele estava, Deus chamou, falou: sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja aqui que de Abrão ele fez Israel uma nação, mas ele abençoou não só Israel aqui, em Abraão já fomos abençoados. Deus mais fala todas as famílias da terra, não fala que foi, aqui não fala só a promessa, ele é sim a promessa para Israel, mas fala todas as famílias da terra. E assim ele fez conforme, né, pegou a sua família, seu sobrinho, todo o seu gado, seus empregados, seus servos, e foram, né? Ficou ali. Aqui fala que ele passou por um lugar para outro, edificou ali, né, naquela terra o altar ao Senhor. E aqui fala que Deus, ele, né, guiou, ele colocou Abraão, ele falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Amados, uma vez que nós aceitamos Cristo, nós estávamos como se
né, vagueando pelo mundo. Mas quando nós temos a orientação e deixamos que a palavra entre em nosso coração, como Abraão, desde quando Deus chamou, falou: sai da casa do seu pai, da sua parentela. Deus fez uma promessa, falou que dele faria uma grande nação, e que todos seriam abençoados nele. E ele então, ouvindo Deus falar aquilo e dando promessa para ele acreditou, ele creu. Tanto essa nós lemos, também lá no Novo Testamento, se não me engano, agora se é Gálatas ou se é Romanos, fala que ele, pela fé, nós somos filhos de Abraão, ele é o nosso pai, que ele foi o primeiro da fé. E assim, se nós, não é diferente, se nós acreditarmos, se nós colocar a nossa caminhada, o nosso caminho, ou seja, a nossa existência, a nossa vida na presença de Deus, Ele vai nos guiar. Assim como o primeiro texto que nós lemos, que Deus, Ele tira o povo do Egito, da terra da escravidão, que estava escravo, porque eles estavam clamando ao Senhor, e Deus então os conduz para a terra de Canaã, para a terra da promessa, depois iremos concluir logo mais lá. Então aqui no verso 10, fala que houve então fome naquele local onde Abraão se encontrava. O verso 10 fala: havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. Depois não vamos ler para frente, porque é já outra mensagem. Mas então nós vemos desde o chamamento, houve fome, e Deus guiou para uma terra, ele peregrinou no Egito, e se você continuar lendo, ele prosperou, Deus era com ele, e ele se prosperou grandissimamente. Agora o capítulo 13, apenas os 3 primeiros versículos, Abraão, depois ele volta do Egito, Deus mandou que ele voltasse, subiu, verso 13, verso 1, subiu pois Abraão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, ele voltou a Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Olha só, houve fome naquela terra, após o chamamento, quando Deus chamou Abraão, e ele desceu ao Egito, e ali diz que ele voltou muito rico, Deus voltou próspero, Deus certamente, Deus mandou que ele voltasse, ele voltou novamente para a terra onde ele havia passado antes, aqui até Betel, perto de Ai, enfim, e ele voltou muito rico, ou seja, Deus, ele guiou o caminho, e prosperou. E depois disso nós vemos então o filho de Abraão, Isaque. Se você quiser aí, capítulo 26, capítulo, aqui eu coloquei como rascunho aqui, Deus, a caminhada, de Abraão com Deus, a caminhada, de Isaque com Deus, e a minha e a sua caminhada. Aqui o versículo, do versículo 1 ao versículo 6, do capítulo 26 de Gênesis. Isaque vai a Gerar por causa da fome. Veja bem, seu pai ali havia fome, e ele desceu para o Egito para peregrinar. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei toda esta terra, darei esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento,
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora, novamente, a mesma promessa que Deus havia feito para Abraão, aqui ele continua na sua descendência, Isaque, seu filho. Aqui fala no verso 1 que havia fome na onde ele se encontrava, como a primeira vez que foi, nos dias de Abraão, seu pai. Por isso Isaque foi até o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, na cidade chamada Gerar. E ali diz que Deus apareceu a ele e falou: olha, não desça para o Egito. Abraão foi para o Egito, seu pai. Deus mandou ele descer para o Egito. Mas Isaque foi o contrário, falou: não desça, fica na terra que eu te disser. E ele falou: fica aqui, peregrina nesta terra que eu vou te abençoar. Aí aquelas bênçãos que ele tinha feito para o seu pai, ele novamente disse para Isaque, aqui não desça para o Egito, habita na terra que eu disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Amados, Deus ele nos abençoa aonde nós estamos, ou aonde ele mandar nós irmos, porque no caso de Abraão, ele mandou ele sair da onde ele estava e ir para onde ele ia mostrar. Só que ele saiu, amados, sem saber aonde ia. Aonde ele estava caminhando, ele ia caminhando e Deus ia mostrando. Eu não sei, você, qual tem sido a sua caminhada? Da onde você vem? Talvez, de outra cidade, mas pode não ser da cidade, mas da classe social, de qual família, Da onde você vem? Deus está te guiando, Deus está nos guiando. Aonde nós queremos ir? Onde nós queremos chegar? A pastora disse de manhã hoje, que nós somos cidadão dos céus. Estamos aqui peregrinando. Olha aqui, ele fala: peregrina nesta terra e serei contigo. E nós estamos realmente peregrinando. Sabemos que a nossa cidade, ela é dos céus. E somos, conforme diz Coríntios capítulo 5, que somos embaixadores de Cristo. E Deus ele tem rogado por nós. Então aqui ele foi abençoado. Então habita na terra que eu te disser. E se nós pularmos um pouquinho, apenas o verso 12 ao 14, do mesmo capítulo aqui, fala assim, o verso 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O seu pai voltou do Egito rico. Ele voltou muito rico. E ali Deus mandou que ele ficasse ali, que Deus ia prosperar. E diz que ele prosperou. Ele semeava e Deus dava 100 por um. Plantava uma semente e colhia 100. Ou seja, o máximo que se pode colher 100 vezes mais. E se nós acreditarmos, se nós peregrinar na terra que o Senhor nos colocou, nós iremos também prosperar, igreja. Eu não sei em que área. Você pode falar assim: mas pastor, você não me conhece, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe. Naquele momento havia fome, tanto para Abraão como para Isaque, e Deus mandou que ele peregrinasse. E ele peregrinou, tanto Abraão peregrinou no Egito, como Isaque em Gerar. E Deus era com ele. Diz que aqui ele ficou muitíssimo rico. Muitas ovelhas, muito gado, muita vaca. E que o povo dos filisteus o invejava. Ficaram ali com inveja do que acontecer a ele, porque o Senhor era com ele. Abimeleque chegou nele e fez ali uma aliança, Não vamos ler tudo que é muita coisa. Fez uma aliança. E depois nós vemos Jacó, a descendência. Tinha Jacó e Esaú, mas Jacó herdou a bênção de Abraão, de Isaque. E nós vemos aqui, não vamos ler, porque é muito, vou apenas citar. Deus caminha com Jacó, a partir do capítulo 31 de Gênesis, nós vemos ali que Deus manda Jacó tornar para a terra de seus pais. Você conhece a história? Ele estava lá com seu pai Isaque,
seu irmão Esaú, e houve ali, né, a sua mãe deu uma forcinha, e o seu pai ia abençoar, e então ele pediu para Esaú foi para a caça, que ele era caçador, pediu para que ele fosse, né, Isaac pediu para que Esaú caçasse e fizesse aquele guisado que ele gostava, mas Rebeca foi juntamente com Jacó, falou, não, mata o cordeiro que eu vou preparar, e, enfim, você conhece a história, ele foi lá, ele foi abençoado no lugar do seu irmão, fugiu dali, para não ser morto pelo seu irmão, e agora peregrinou na terra do seu sogro Labão, ficou ali, casou-se, enfim, ele foi enganado por muitos anos pelo seu sogro, mas depois Deus abençoou, e acertou um salário com seu sogro, e ele então abençoou, e teve muito gado, saiu dali também muito rico, mas Deus pede para que ele volte, e no capítulo 31, né, Deus manda que ele voltasse para a terra de seus pais. Ele volta, começa a peregrinar de novo, se encontra com seu irmão, no vale de Jaboque, e assim vai, e aí já aqui no capítulo 37 de Gênesis, já tem José, filho de Jacó, um dos filhos, né, que ele tinha 12, um dos filhos, né, que dos 12 filhos se deu às 12 tribos que formou, né, Israel. Então no capítulo 37, José é vendido pelos seus irmãos para o Egito. E já no capítulo 41, José ele interpreta, né, estamos pulando porque é muita coisa. Ele foi vendido para o Egito como escravo na casa de Potifar, depois ali, por um injúria, ele foi lançado no calabouço, na prisão, ficou, se não me engano, 13 anos preso, e ele jamais, né, ele havia sonhado o sonho, e contado para os seus irmãos, por causa dos sonhos que ele teve, né, e contou, os seus irmãos o invejaram, o venderam, enfim, mas Deus, ele tinha um propósito. Deus estava guiando, tudo o que aconteceu a José, foi para que o seu pai e seus irmãos, ou seja, para que Israel fossem salvos, no momento que haveria fome na terra, naquela época. Então ele foi, e aí no capítulo 41, Faraó, ele tem um sonho, ele já estava preso ali, ele teve um sonho, e ninguém pôde interpretar o sonho, e José então, depois de algum tempo, ele foi indicado pelo copeiro, se não me engano, que estava preso com ele, e ele então interpretou o sonho, né? José interpretou o sonho, e por ele ter interpretado o sonho e dito para Faraó o que deveria fazer, ele foi então colocado como governador do Egito. Você conhece a história, né? Se não todos, a maioria, que ali ele colocou, né, guardou os alimentos naqueles 7 anos de fartura, porque Deus havia revelado para ele que haveria fome, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, e ele guardou, e não somente o povo do Egito, mas também os seus pais, e toda a terra circunvizinha vieram ali e tinham alimento, porque havia fome grande, foi usado. E aqui no capítulo 46, fala que Jacó e toda a sua família desceram para o Egito. Depois de tudo aquilo, os irmãos de José foram comprar alimento, ele, né, se escondeu, depois ele se revelou aos seus irmãos, e por fim trouxe então Jacó, ou seja, Israel, que Deus, né, transformou o nome de Jacó para Israel. Então foi o povo de Israel, desceram para o Egito, e ali, né, se alimentaram, viveram, ou seja, foi livre da fome, da morte, porque, amados, a fome mata, né? Muitas coisas matam, mas a fome também mata. Como nós vemos aí, tantos países, até mesmo no Brasil, tantas pessoas que às vezes estão morrendo de fome. Então toda a família desce para o Egito. E aí então começa, a princípio, agora se você quiser adiantar, já é Êxodo capítulo 1, para nós entrarmos na mensagem, né? É apenas uma introdução, é para nós entrarmos na mensagem. Então, Êxodo capítulo 1, do verso 6 ao 14, fala assim: sendo pois José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram se fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois
levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amargas a vida, com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que servia com dureza. Amados, depois de muito tempo, nós vemos que foi 430 anos que Israel ficou no Egito. Depois que José faleceu e todos seus irmãos, toda aquela geração eram mortos. Aí veio reinou um rei que não conheceu. Mas o povo de Israel, se não me engano, foi 70 pessoas que desceram para o Egito, mas sei lá de milhões de pessoas. Ele se multiplicou muito. E aí eles ficaram temerosos, com medo, dizendo: olha, o povo de Israel, os filhos de Israel, se multiplicou muito. Para que não aconteça, vamos usar com sabedoria, para que não aconteça que, vindo alguém guerrear contra nós, eles se aliem com eles, e tomem a terra. Então começaram, a colocar opressão. Começaram então aos poucos, eles foram escravizando e colocando fardo pesado. Mas diz que quanto mais eles, os afligia, mais crescia o povo de Israel. Até que então, depois de algum tempo, nós conhecemos aqui um pouco mais da história, que Israel, ele já não aguentava mais por causa da escravidão. E eles começaram a clamar, eles começaram a orar, começaram a colocar, a pedir para que o Senhor o libertasse, para que o Senhor o tirasse. Aonde Deus falou com Moisés e deu então a ordem para que tirasse o povo. Depois de toda aquela conversa com o Faraó, Deus sempre endurecia o coração de Faraó e ele não deixava que o povo saía. Deus enviava as pragas, e a última praga foi a praga da morte dos primogênitos, que está aqui logo um pouquinho atrás. Depois você lê na tua casa. E aí então o Faraó resolveu deixar com que o povo fosse. Eu vou ler novamente o texto que nós lemos, mas nós lemos aqui capítulo 13, eu levo o verso 21, mas vamos ler do verso 17, onde fala: Deus guia o povo pelo caminho. Êxodo, capítulo 13, verso 17. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, ou preparados para a guerra. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E ia o Senhor adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face
do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amados, aqui diz que durante toda aquela peregrinação no deserto, Deus nunca tirou, aliás, a presença de Deus, ele quem guiava o povo. Ele mandava a coluna, porque no deserto de dia é mais de 50 graus, e à noite faz muito frio. Então, de dia era a sombra da nuvem que guiava o povo, ou seja, eles andavam na fresca, podemos dizer assim, sem o sol escaldante. E à noite, que era muito frio, Deus tinha a coluna de fogo, que além de iluminar o caminho, também aquecia, e eles não sentiam frio, e poderiam caminhar de dia e de noite, para fugir dos seus inimigos. Mas veja aqui, que fala que quando eles saíram, no verso 17, quando eles saíram do Egito, Deus não os levou pela terra dos filisteus, ou pelo caminho dos filisteus, que era o mais perto, porque Deus, amado, Deus sabia que haveria guerra, Deus sabia que os filisteus iriam guerrear contra eles, e ele sabia também, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, e tornem para o Egito, e voltem para trás. Deus, ele sabia que ia acontecer. Mas interessante nós observar aqui, que no caminho que Deus nos guia, na direção que Ele guiou o seu povo, e guia a igreja hoje, que somos eu e você, somos nós, às vezes não é o caminho mais perto que Deus permite que nós iremos por ele. Às vezes o caminho ele é mais longe, porque às vezes o caminho mais perto ele tem espinho, ele tem inimigo, às vezes é caminho de guerra, caminho de tormenta, caminho de aflição. Se formos analisar aqui, olha, eles ficaram os 430 anos ali, escravos do Egito. É lógico que também não era 40 anos, né? Mas foi 40 anos porque eles desobedeceram a Deus. Quanto, né? Os espias fez derreter o coração da congregação, dizendo que não poderia lutar contra aqueles gigantes, somente Josué e Caleb. E por isso Deus, né, fez com que os 40 dias que vigiaram a terra foram cada dia um ano, ou seja, 40 anos, e eles peregrinou no deserto por esse motivo. Mas mesmo assim, seria um caminho mais longo, não seria 40 anos, mas podemos, né, analisar, 430 anos escravo. Para ser liberto, amados, eu andava um ano, né? Então às vezes, Deus ele sabe o que você, o que eu, o que nós possamos suportar. Então, às vezes Ele nos faz rodear, diz que Ele rodeou aqui, né? Mas fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, subiram os filhos de Israel do Egito. E também levou os ossos. E diz aqui, né? E entrando aqui, né? Só um pedacinho mais para nós concluirmos, amado. No capítulo 14, vamos entrar um pedacinho aqui, ó. Deus anuncia então a ruína dos seus inimigos. Mas veja aqui nessa introdução do começo desse capítulo, o que aconteceu. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Eles estavam ali na entrada, em Etã, na entrada do deserto. Acamparam ali naquela noite. E depois Deus falou que Moisés mandasse que eles voltassem um pouco até a cidade de Pi-Airote, Migdol, diante de Baal-Zefron, que se assentassem em frente do mar. Mandou que o povo se assentasse ali. E o verso 3 fala assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. Ou seja, Faraó tinha pessoas ali olhando o povo. E vendo ele assentado ali, Deus fez isso para quê? Para endurecer o coração de Faraó, para que os perseguisse. Deus havia, através de todas as pragas, a última, né, a morte dos primogênitos, inclusive o filho do rei, fez com que ele, né, soltasse o povo. Mas agora ele novamente endurece.
E aí ele olhou e falou: eles estão perdidos, o deserto tem, embaraçado. E aqui o verso 4, fala: Deus falando com Moisés, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e eles saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então eles fizeram assim. Então Deus, ele endureceu o coração para que perseguisse, porque Deus quis, por tudo aquilo que Israel sofreu nas mãos dos egípcios, Deus foi engrandecido. E o verso 5 fala assim: sendo pois anunciado ao rei, as pessoas que estavam monitorando do Egito, que o povo fugia, então aí mudou-se o coração de Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva mais? Ou seja, por que eu fiz isso? Por que eu deixei? Por que nós deixamos, Faraó disse. E aí então ele começou a perseguir, e aprontou-se o seu carro, tomou consigo, o seu povo, tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, todo o exército, os melhores carros, se não todos aqui, todos os carros do Egito, os seus capitães, sobre eles, perseguiram o povo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-lhe acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizesse isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Amados, veja só, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus sabia o que estava fazendo, pediu para que o povo esperasse, sentado de frente daquele mar, para que eles o alcançassem. E diz que quando eles ergueram os seus olhos e viram ao longe o exército de Faraó vindo, diz que eles temeram demais. Aqui o verso, assim, perseguiram aqui, e quando eles viram o exército de Faraó, eles temeram muito e clamaram ao Senhor, e murmuraram contra Moisés. Por quê? Amados, Egito hoje para nós significa um mundo, pecado. Egípcio era o lugar de pecado. E eles dizem: nós não te falamos já que que era melhor nos ficar no Egito do que morrer no deserto? Quantas pessoas, amado, que Deus tem dado a oportunidade de sair do pecado, de sair da vida de servidão, de ser escravo de Satanás, de vício, de tantas coisas. E às vezes a pessoa, ela não tem força, ela fala: não, é melhor ficar assim, tá bom assim. Tem acreditado, melhor um passarinho na mão do que dois voando. E Deus estava ali com mãos fortes. Deus, ele enviou Moisés juntamente com Arão, seu irmão, para que tirasse o povo. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que no primeiro momento, quando Moisés chegou, o povo, e eles não queriam. Não, vamos ficar aqui. Aqui ele diz,
O verso 12: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que é melhor fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então, igreja, Jesus, Ele é aquele que foi enviado, Ele é o próprio Deus. E Jesus esteve aqui na terra, como nós estávamos ontem, como os juniores, falando sobre o Espírito Santo. E Jesus, depois que Ele cumpriu a sua missão aqui na terra, Ele falou que Ele ia para o Pai, mas que Ele não ia nos deixar órfãos, Ele ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, que diria tudo da parte dele, o que deveria fazer. E hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e Ele habita em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. E que hoje, amado, se nós acreditar na palavra, o Espírito Santo, Ele quer tirar o pecado, curar as feridas, tirar tudo aquilo, tirar a escravidão, porque o pecado é uma escravidão. E a resposta que Moisés deu para ele, falou: olha, não temas, porque esses egípcios que você vê hoje, esse povo que vos oprimiu, que nos oprimiu tantos anos, vocês nunca mais verão, aquietai e vede o livramento do Senhor, porque que hoje vos fará, porque esses egípcios que vocês viste nunca mais verão. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Igreja, que nós possamos então entregar o nosso caminho, como nós entregamos na presença do Senhor. Que a cada momento, queridos, que a nossa caminhada, ou seja, desde quando nós nascemos, crescemos, hoje e amanhã, o Senhor sabe quando, até quando, mas que a nossa caminhada possa ser sempre com o Senhor. Que o Espírito Santo esteja sempre nos guiando. Jesus disse que Ele ia dizer da parte dele tudo o que nós deveríamos fazer. E nós perguntamos hoje para o Espírito Santo: o que devo fazer? Qual é o caminho? Nós estamos aqui. Qual é a direção? A pastora falou sobre a oração de manhã. Fala que quando nós oramos, nós trazemos do céu o que nós precisamos na terra. E não é isso, amado, que nós possamos orar, que nós possamos pedir que Deus nos dê a direção, que o caminho que nós devemos andar seja o caminho que Ele preparou para nós, assim como Ele preparou o caminho dos seus filhos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Peça aí que Deus Ele continua guiando o seu caminho, que a nossa caminhada, que a sua caminhada, que a caminhada da sua casa, da sua família, seja guiada pelo Espírito Santo. Deus, o próprio Deus guiou o povo de Israel no Egito, o povo que Ele chamou através de Abraão. E hoje, nós, a igreja, somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, que jamais possamos afastar da palavra do Senhor, para que sejamos guiados. Quando não sabemos a direção que devemos ir, oramos, clamamos, e o Espírito Santo fala: não, é por aqui. Não. Veja ali que Abraão desceu para o Egito. Agora Isaac falou: não, você não vai para o Egito, fica onde eu te disser. Que você, que eu, que nós possamos ficar aonde Deus dizer para nós ficarmos. Você manda aí que nós vamos também aonde Ele mandar nós irmos, para que nós possamos ser abençoados. Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos gratos por este momento, pela palavra do Senhor. Somos gratos porque o Senhor é aquele que nos dirige, que nos guia pelo caminho. Assim como o Senhor guiou o povo de Israel, quando o Senhor tirou com mãos fortes do Egito, pelo caminho do deserto, e nada faltou, não faltou água, não faltou alimento. O povo clamava, murmurava, e o Senhor os abençoou. Assim não é diferente conosco, que o Senhor possa dirigir a nós, a nossa família, a nossa casa.
o nosso destino, a nossa existência, a nossa jornada, a nossa caminhada seja dirigida pelo Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração sempre grato e sempre na presença do Senhor. Que a tua presença esteja conosco, que a tua mão esteja dirigindo a cada um de nós. Abençoa, Senhor, todos que estão no templo, aqueles que estão nos seus lares ou no seu trabalho. Que todos tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que a paz, que a prosperidade e que a alegria do Senhor seja em nosso coração. Amém, queridos? Eu já dei os recados, né? Domingo teremos 3 cultos de Santa Ceia e os demais dias da semana. Eu irei dar a bênção apostólica e iremos encerrar com um louvor. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Deus, oh, oh, Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado